Saúdo-vos com a santa paz de Deus, aqui é Asher Nascimento, sejam bem-vindos ao canal CCB Estudos. Bom, meus irmãos, então o motivo desse vídeo que eu estou fazendo aqui é em razão ao assunto do momento na Congregação Cristã do Brasil e também fora dela, né? Que é o retorno dos filhos pródigos dos irmãos Samuel Trevisan e João Oliveira. Eu, no início, até tinha resolvido não comentar nada sobre esse assunto, né? Deixar quieto e eles que se resolvam. Mas como gato e cachorro tá dando pitaco em relação a esse assunto, até de quem não faz parte da Congregação Cristã do Brasil, né? Então eu resolvi também dar o meu pitaco, né? Dar a minha opinião sobre esse ocorrido. Então, o que acontece? No dia 27 de julho, né? Agora de 2020, obviamente, nossa Irmandade, até irmãos de outras denominações, fomos surpreendidos então por uma circular número 66, que inclusive está disponível publicamente no site oficial da Congregação Cristã do Brasil, anunciando então o retorno, né, dos antigos anciães da congregação, né, esses dois ícones da CCB, que é o irmão Samuel Trevisan e João Marcos de Oliveira, certo? Vamos ler aqui comigo essa circular, vamos ver o que ela diz. Vamos lá. Cara Irmandade, a paz de Deus, amém. Através dessa circular informamos que nossos irmãos Samuel Trevisan e João Marcos de Oliveira dirigiram-se ao conselho ministerial e, com manifesto arrependimento, certo? Não se esqueçam desse trecho, de que eles que se dirigiram, né, apresentando então arrependimento, pediram perdão pelo afastamento, informando que voltarão a congregar, restabelecendo comunhão com a igreja. Devemos recebê-lo com amor, que da parte de Deus Pai em nosso Senhor Jesus Cristo foi manifesto a todos os viventes que o buscam, em sinceridade de coração. Vossos irmãos em Cristo, Conselho dos Anciões mais antigos do Brasil, da Congregação Cristã do Brasil. Bom, seria tudo muito lindo, muito bonito, se não fosse algo questionável. Tá? Questionável de qual sentido? Primeiro, da falta de clareza das informações do que realmente está acontecendo por trás disso tudo, tá? Muitos rumores, muitas informações, certo? E vamos tentar entender essa situação. Vamos primeiro, então, assistir o primeiro vídeo do irmão Samuel e irmão João, comunicando então o seu regresso à Congregação Cristã do Brasil. Veja comigo. Deus seja louvado. Amém. Amém. Irmãos, hoje nós fomos reconduzidos ao ministério na congregação de origem de onde nós saímos, eu e o irmão João Marcos. Portanto, irmãos, queremos deixar aqui nosso telefone à disposição, né, sim, irmão João Marcos? Com certeza. Para os irmãos ligarem para nós no que for necessário para esclarecimento. Agora também queremos deixar notório aos irmãos que a administração está pronta para responder para os irmãos a partir de amanhã. Os irmãos podem ligar, podem falar da administração, os material da igreja. Continue trabalhando e encha as vossas igrejas no nome do Senhor Jesus. Tá bem, amados? Por favor, irmão Marcos. Quero também, irmãos, agradecer a todos os irmãos e irmãs que durante esses 10 anos estiveram ombro a ombro ao nosso lado, irmãos, lutando, e peço que continue fazendo, lutando por esta obra, porque essa igreja, irmãos, será muito abençoada, amém, com certeza. Glória a Deus. Então tudo que vocês fizeram até agora não está perdido, o que nós fizemos não está perdido. Temos certeza que essa igreja vai crescer bastante no nome do Senhor Jesus. Continue trabalhando, servindo a Deus e encontraremos no reino do céu. Deus seja louvado. Amém. Bom, primeiramente, a primeira coisa que nós somos levados a entender, mediante essa afirmação dos irmãos, é que eles foram reconduzidos no ministério, né, na Congregação Cristã do Brasil, ou seja, eles caíram de paraquedas, então, lá no Brás, pediram perdão, conforme a circular que nós lemos, acabamos de ler,
e prontamente então foram aceitos e foram reconduzidos ao ministério de anciães, porque o ministério ele é um cargo na igreja, né? O ministério de cooperador, o ministério de ancião. Então, prontamente, eles foram restituídos aos seus ministérios. Curioso que eu me lembro que na época em que esses irmãos se afastaram da Congregação Cristã no Brasil, foi em 2010, e formaram então o conhecida Congregação Cristã Ministério Jandira. Saiu até uma circular que foi lida nas igrejas de que qualquer membro da congregação que colocasse seus pés na congregação de Jandira seriam então considerados como apóstatas, certo? E quem é apóstata é a mesma coisa como se estivesse se revoltando contra a igreja de origem, contra a Congregação Cristã do Brasil, né? Virando as costas, negando a fé, negando a doutrina. Inclusive eu conheci na época, e até alguns anos depois da criação da Congregação do Ministério Jandira, irmãos que foram visitar os cultos da Jandira e perderam seus direitos na congregação. Estão até hoje sentados lá no banco da misericórdia, aguardando um anjo vindo do céu, né, talvez trazendo uma anunciação de Deus de que eles foram perdoados, né, perdoados dessa blasfêmia terrível de ter visitado o ministério Jandira. E de uma hora para outra, então, nós vemos, né, as portas se abrirem para esses dois irmãos e já com seus cargos prontamente restituídos. Como assim? Então, meus irmãos, esse primeiro ponto que eu estou colocando aqui em questão, não é uma recusa, não é um protesto contra a congregação tê-los aceitado de volta, pois é papel de uma igreja cristã, né? Vamos dizer assim, repatriar, aceitar, acolher todos aqueles que pecaram, todos aqueles que se afastaram e se mostraram arrependidos. Esse é o papel da igreja, certo? A igreja tem que estar de portas abertas para qualquer pessoa, independente do que ela cometeu, do pecado que ela cometeu, independente se ela se afastou por um dia, por 10 anos, independente de qualquer coisa. Nós devemos mostrar, sim, misericórdia, sentimento de irmandade, de caridade, de acolhimento, de compaixão. A questão não é essa, não é não aceitá-los ou aceitá-los. Tanto que o irmão Samuel Trevisan, ele desempenhou, enquanto ele estava na congregação, um trabalho colossal na obra de Deus. Eu, por muitas vezes, ouvi falar que em muitas cidadezinhas ele tirou do próprio bolso dele e levantou muitas casas de oração. O irmão também, João Oliveira, também desempenhou um papel muito importante na obra de Deus. Obra de Deus, eu não me refiro à placa, não me refiro ao nome Congregação Cristã do Brasil. Eu me refiro à pregação do Evangelho, né, a pregação da Palavra de Deus. Então, ambos são de famílias antigas na congregação. Inclusive, o irmão Samuel Trevisan, ele é sobrinho do Marino Trevisan, que foi ordenado na década de 30 como ancião. Então, a família de ambos são antigas na congregação, certo? E quando eles se desvincularam, se desligaram, muitos foram com eles e muitos ficaram, muitos permaneceram. Então, aqui eu não estou me levantando contra eles serem aceitos. Não, não é isso. Eles foram muito importantes na congregação e com certeza eles têm muito ainda que colaborar para a obra de Deus. O meu questionamento é o seguinte, é que foi tudo de uma forma muito repentina, muito estranha, nos deixando assim uma impressão de que nem toda a verdade foi exposta para nós. E nós, como membros, nós temos o direito de saber o que aconteceu na verdade, né? Porque no desenrolar desses 10 anos do Ministério Jandira, que depois virou CCA, Congregação Cristã Apostólica, muitas coisas aconteceram. Inclusive, conforme nós podemos ver aqui, que eu estou mostrando para vocês, aqui no site Escavador, a gente pode ver que teve até uma briga judicial
entre o irmão Trevisan, o irmão João Oliveira e a Congregação Cristã do Brasil. Então ficou no ar um cheirinho de tem coisa aí, né? De que realmente o que aconteceu, o que está acontecendo. Eu achei no YouTube um vídeo ancião, irmão Rodrigo, esclarecimento, saída dos irmãos Samuel Trevisan e João Marcos da CCA. Então esse irmão Rodrigo aqui desse vídeo, ele, conforme o título aqui, ele é um ancião da Congregação Cristã Apostólica, certo? E dá um esclarecimento do que aconteceu, que segundo as palavras dele, né, vai então em contrapartida do que está ali na circular do Brás. Veja comigo. Boa noite a todos, a santa paz de Deus em todos os corações. Hoje é dia 26 de julho de 2020, de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui na minha casa, são 22h24 da noite. Acabou ainda agora o culto no Alphaville, a transmissão online que nós fizemos aos irmãos. Bom, os irmãos devem ter conhecimento de um vídeo que está circulando aí pela internet, que relata o retorno dos queridos irmãos Samuel Trevisan e o irmão João Marcos de Oliveira para o ministério da Congregação Cristã no Brasil. Sim, isso é verdade, isso aconteceu hoje por volta das 11 horas da manhã. Eles foram reconduzidos ao ministério por convite dos irmãos da CCB. Esses nossos irmãos, Samuel e João Marcos, então presidente e vice-presidente da CCA, permaneceram por 10 anos aqui abrindo os caminhos para nós. Eles foram reconduzidos ao ministério por convite dos irmãos da CCB. Opa, então, peraí. Eles procuraram a Congregação Cristã do Brasil ou eles foram convidados a retornar não somente à igreja, mas também aos seus cargos ministeriais? Então vê que uma informação, na verdade, não está batendo com a outra. Na congregação é dito uma coisa, na Congregação Cristã do Brasil é dito uma versão, e na Congregação Cristã Apostólica, de onde eles acabaram de sair, é dita outra versão. Então existem duas versões. Qual que é a versão verdadeira então? Inclusive eu acho uma falta de consideração do ministério do Brás, né, não esclarecer os detalhes desse retorno dos irmãos Trevisan e João Oliveira à igreja. Mais informações deveriam ter sido passadas à Irmandade, porque muita gente ficou de boca aberta. Não somente, como eu digo, por eles terem retornado, não. Então os fragmentos de informações que chegaram até nós, conforme eu falei que a congregação sempre teve essa cultura de abafar tudo, foi que quando o irmão Trevisan e o irmão João Oliveira, eles conduziam a administração das casas de orações lá da região, tudo andava às mil maravilhas, né? Mas quando o Brás começou a intervir, começou, né, a pôr a mão, digamos assim, né, eles quererem conduzir, quererem monitorar tudo, aí a coisa desandou, né, a ponto deles se desentenderem e se desligarem da congregação. Mas pelo fato deles terem saído, né, à base de desentendimento, inclusive quem é desde essa época para cá e até de antes, sabe muito bem de que se criou uma antipatia muito grande entre irmãos da Congregação Cristã do Brasil, do Brás, e irmãos do Ministério de Jandira, né? Onde a nossa Irmandade por muitas vezes julgou os irmãos lá de Jandira como pecadores de morte, desviados, e assim eram considerados, certo? Então se criou essa antipatia, essa divisão, não se sabe o porquê, né? Se criou tanto ódio de uma irmandade para a outra, né? Chamando Jandira de cópia, né? Chamando Jandira de congregação falsificada do Paraguai, enfim, vários atributos, né, depreciativos contra a Congregação Cristã de Jandira, que hoje é CCA, e a sua irmandade, os seus membros. Então acontece que a gente nunca sabe a verdade dos fatos
e começam então a brotar muitas acusações, muito disse-me-disse, muitas situações que a gente não sabe o que é verdade, o que não é. A gente só sabe que após o desligamento do irmão Trevisan e do João Oliveira da Congregação Cristã do Brasil, do Ministério Brás, em que isso acarretou, eles fundarem então essa congregação do Ministério Jandira, se montou um pé de guerra entre as duas irmandades. Não se sabe porque a congregação tem como cultura tudo abafar, todo escândalo ser abafado, ser omitido da irmandade, para não imacular a noiva de Cristo, entre aspas, Então o primeiro ponto foi esse, que eu quis colocar em pauta, certo? Que a circular diz que os irmãos procuraram o Brás e se mostraram arrependidos, e já o ancião lá da CCA diz que o Brás os convidou a voltarem. Então, para nós da congregação, da CCB, é dito uma versão e lá na CCA é uma outra verdade. Qual delas é a verídica? Segundo ponto, o que eu quero que a Irmandade me ajude a entender também, e também tire suas próprias conclusões. Se você entrar ali no site da CCA, da Congregação Cristã Apostólica, tem lá a referência no que eles creem, os pontos de doutrina, e logo a gente se depara com um texto, tá? Leia aqui comigo. Bom, Congregação Cristã Apostólica. A Congregação Cristã Apostólica é uma comunidade religiosa fundamentada na doutrina apostólica, aqui está a citação de Atos 2, versos 42, sem fins lucrativos, iniciada em 23 de julho de 2010, certo? Foi quando eles se desvincularam do Brás. Seus fundadores, Samuel Trevisan e João Marcos de Oliveira, serviram a Deus por mais de 50 anos na Congregação Cristã do Brasil, onde trabalharam mais de 20 anos no ministério de cooperador e ancião. Bom, esse segundo parágrafo aqui é o que mais me chamou a atenção. Após anos servindo ao Senhor na Congregação Cristã do Brasil e trabalhando na obra, os anciãos Samuel Trevisan e João Marcos de Oliveira, confirmados pela palavra de Deus, veja bem, confirmados pela palavra de Deus, junto a um grupo de irmãos e irmãs, uniram-se para servir e buscar a Deus nos lares, conforme Romanos 16:5 e Filemão 1, versos 2. Então usaram o nome Congregação Cristã Ministério de Jandira, ou CCMJ, pelo fato de serem da cidade de Jandira. Então vocês viram que interessante esse parágrafo aqui, de que então Deus confirmou pela sua palavra para eles se desvincularem da congregação, abrirem um outro ministério. Só que 10 anos depois, então, eles se arrependeram e procuraram então o Brás, ou foram convidados e retornaram aos seus cargos no ministério, abandonando então essa confirmação de Deus. Isso é muito estranho, vocês não acham? Então eu fico pensando assim, a cabeça desses irmãos da CCA, que acreditaram então nessa confirmação, como muitos irmãos acreditam que a Congregação Cristã do Brasil é a obra de Deus na terra, é a noiva de Cristo, é o caminho para a salvação. Muitos irmãos acreditam nisso. Não só irmãos idosos, muitos irmãos novos acreditam nisso, de que a Congregação Cristã do Brasil é a única igreja de Jesus Cristo, é a única igreja que conduzirá à salvação, por incrível que pareça. Aí eu penso, como que fica a cabeça dos irmãos lá na CCA, que creram nessa revelação, e agora vendo os seus fundadores retornarem para a Congregação Cristã do Brasil? Vocês viram que a coisa não é tão simples assim? Não é um simples retornar. Não é um simples retornar de um irmão ou uma irmã que se afastou da igreja, se desligou da igreja por algum desentendimento, alguma decepção, ou até algum ato pecaminoso que ele mesmo ou ela caíram e foram desligados da igreja, se sentiram desconfortáveis no meio da irmandade, porque infelizmente há muitos julgamentos. Se errar, você está lascado, você não tem perdão. Isso é a cabeça de muitos irmãos, e já ouvi muita pregação dessa natureza. Se você errar, quiser voltar, vai sentar lá no banquinho da misericórdia.
E muitos ficaram lá anos, não só por adultério, mas por ter ido por algum tempo, se desligou da congregação, visitou lá, fez comunhão lá com irmãos da Assembleia ou de outras igrejas, e decidiram voltar, mas perderam seus cargos e não foi restituído até sua morte. E muitos até não tiveram direito à família de culto funeral. Isso daí que é um absurdo. Então, eu queria saber, Irmandade também com certeza muitos querem saber, o que aconteceu, irmão Samuel, irmão João Oliveira. Vocês descreram dessa confirmação de Deus para vocês montarem outro ministério? Vocês viram que não foi nenhuma revelação, que foi um erro, que foi da carne? Vocês precisam dar uma explicação mais explícita, tanto para aqueles que vocês deixaram lá na CCA, quanto para a nossa Irmandade aqui, que está recebendo vocês. Mas o que não pode permanecer é esse clima de que há algo debaixo do tapete, de que há algo que não foi esclarecido, de que há alguma coisa que está sendo escondida de nós. Quando eu assisti esse vídeo da declaração dos irmãos Samuel e João Oliveira, o que me veio na mente que agora, o que eles vão fazer? Com toda aquela Irmandade que acreditaram neles, espiritualmente também, especialmente espiritualmente. Eles vão passar uma patrola lá na CCA com a Irmandade toda dentro, vai demolir tudo? Não, obviamente não. Deixaram nas mãos, entregaram as chaves nas mãos de outros irmãos. Mas o que eu estou falando, vocês estão entendendo, é a decepção daqueles que creram, daqueles que até saíram muitos da congregação para ir segui-los, crendo na espiritualidade, na revelação de Deus, e agora deram com os burros na água, vendo seus fundadores que levantaram a obra, né, por revelação divina, e agora estão retornando para onde, né, eles deixam bem claro de onde nunca, né, deveriam ter saído. E outro ponto também aqui que eu acho interessante, se vocês entrarem lá no site da CCA, nossas bases cristãs são, já na primeira, já uma divergência aqui. Cremos na Bíblia Sagrada como a verdadeira palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Aí você pega aqui o nosso inário, né, nos nossos pontos de doutrina, o que está escrito aqui? Logo aqui, ó, na primeira, nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamos-la como contendo a infalível palavra de Deus. Inclusive o Ministério Jandira, quando foi modificado aqui esses pontos de doutrina, foi o primeiro a cair em cima da congregação cristã do Brasil, que deixou de crer na Bíblia como a palavra de Deus para crer num livro onde contém a palavra de Deus. Será que a fé desses irmãos, do irmão Samuel Trevisan e João Oliveira, também mudou esse ponto de visão deles? Eles deixaram de crer, então, que a Bíblia ela é inteiramente a palavra de Deus, a vontade de Deus, os exemplos que Deus quis deixar para nós seguirmos, e passaram também a crer de que a Bíblia é apenas um livro que contém, em alguns trechos, a palavra de Deus, o que é uma diferença espiritualmente muito grande. Vocês estão conseguindo ver a profundidade disso? Que, conforme eu falei, não é como apenas um servo que saiu, desligou da congregação, foi servir lá a Deus em casa, com a sua família, em paz, e depois decidiu voltar porque sentiu saudade dos hinos, sentiu saudade dos testemunhos, sentiu saudade da comunhão da igreja. Não é esse caso. Nós estamos aqui tratando, nos deparando de um caso muito mais profundo, mais complexo, de irmãos que alegaram terem recebido uma direção, uma revelação, uma guia de Deus, de que saírem então da congregação e criarem um outro ministério. Por quê? Por que Deus revelaria isso para ele? Somos levados naturalmente a entender de que Deus então não estava satisfeito com a congregação, certo? E quis então conduzi-los, né, a levantar um novo ministério. Então, depois desses 10 anos, o voltar, ou simplesmente o retornar desses dois irmãos,
é muito mais complexo. Nos causa muito espanto e questionamento sobre tudo. E muito mais aqueles irmãos lá do Ministério CCA. Então, volto a dizer, são muito bem-vindos, irmão Samuel Trevisan e João Oliveira. Que Deus os abençoe. Sejam bem-vindos à nossa Irmandade novamente, mas por respeito a ambos os lados, a nossa Irmandade e aqueles que vocês deixaram lá atrás, vocês devem esclarecer com mais detalhes e clareza o que aconteceu. Foram vocês que se arrependeram, que viram de que vocês fizeram uma besteira, um erro, ter saído da congregação, de que na verdade não foi uma revelação divina, foi obras da carne? O que aconteceu na verdade? Nós merecemos saber, pois esse é um fato notório da congregação. Vocês são ícones na congregação cristã do Brasil. São dinossauros na obra de Deus. Desempenharam um trabalho colossal. São figuras notáveis. Montaram também um ministério grandioso que cresceu, né? Enraizados nesta guia divina que vocês declararam, inclusive está na página principal da CCA. Então vocês devem, por obrigação, esclarecer o que aconteceu na verdade. E agora também eu queria saber do Brás, sobre aqueles irmãos pequenininhos, né, que não são tão notórios quanto o irmão Trevisan e João Oliveira, que se afastaram da igreja e perderam os seus direitos, né? Não puderam mais ser reintegrados aos seus cargos, subir ao púlpito, né, fazer parte da orquestra e muitas vezes nem pedir hino, que eu já vi com meus olhos isso. E esses irmãos serão integralmente restituídos de tudo? Receberão perdão total também? Então os irmãos Samuel Trevisan e João Oliveira viram o tamanho da repercussão que isso causou, né? Voltarem, pedirem perdão, né, conforme a circular, de um dia para o outro e já com seus cargos restituídos. Aí fizeram um novo vídeo falando que não é nada disso, que eles não falaram nada disso, que qualquer conclusão é prematura. Não é. Pelo primeiro vídeo que eles lançaram, né, que eles anunciando o seu retorno, o seu regresso, eles deixaram bem claro de que eles estavam sendo restituídos dos seus ministérios. Tanto que eu vi muito vídeo no YouTube, foi o que todos entenderam. Certo? Então, meu caro irmão Samuel Trevisan e João Oliveira e o Ministério do Brás, por favor, nós aguardamos então uma nota completa. A verdade sendo dita. Vocês convidaram eles a voltar, eles procuraram vocês, pois há duas verdades até agora. Nós não sabemos qual verdade é mentirosa, qual que é a verdade do diabo, que é a mentira, né? E nós precisamos saber. E dos irmãos Samuel e João Oliveira, nós precisamos também saber, ambas as partes, nós da congregação e a Irmandade lá da CCA, o que fizeram vocês a retornar, a voltar para trás? Se arrependeram? Viram que foi da carne? O que aconteceu? Então, nós de ambos os lados, da CCB Brás e da CCA, aguardamos e merecemos uma explicação verdadeira. Agradeço então a você, querido irmão, querida irmã, pela sua companhia, pela sua participação. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe em suas redes sociais e se você não é inscrito, se inscreva e ative o ícone do sininho e na opção receber todas as notificações. Até o próximo vídeo, assim que eles derem, né, se manifestarem a respeito, que eu creio que eles terão que se manifestar, que eles irão, eu farei um novo vídeo dando minha opinião. Até o próximo vídeo, até o próximo estudo no nosso canal CCB Estudos.